E aí, galerinha do 8º ano, vamos voltar aqui? Vamos lá? Ai, professora, eu fiquei muito preocupada, você trouxe muita informação sobre vozes verbais. E agora? Será que deu para pegar tudo? Deu. Se não pegar, a gente pega agora, tá bom? Então, vamos lá, primeiro cronograma desta segunda aula, 30 minutinhos, tá bom? Para praticar um pouco. Língua portuguesa, vozes verbais, estrutura e sentidos. E identificar em textos verbos na voz ativa, passiva, reflexiva e seus efeitos de sentido, tá bom? A gente vai trabalhar aqui um pouquinho sobre ênfase verbal, fazer transposição de vozes, ver tudo um pouquinho mais na prática, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos retomar um pouquinho do conteúdo, tá? Para lembrar, quem não anotou, anota aí. Então, quando eu falo de vozes verbais, estou falando do verbo quando ele está se relacionando com o sujeito, beleza? Aqui eu vou observar de maneira semântica o sentido. Esse sujeito pratica a ação, ele recebe a ação ou ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, tá bom? Baseado em critérios semânticos, quando eu falo de semântica, eu falo do sentido, eu estou falando no campo das ideias, muito utilizada para enfatizar termos textuais, tal como o sujeito, visto que ele é sempre o foco dos enunciados, tá bom? Sempre que for analisar a voz de uma oração, eu tenho que fazer a análise sintática. Por quê? Porque eu dependo de conhecer os termos sintáticos, principalmente a predicação do verbo, porque nós vimos aqui um detalhe bem interessante na passiva, que a passiva só existe com 2 tipos de verbo. Verbo transitivo direto e o bitransitivo, porque ele precisa de quem, pessoal? Do objeto direto para brincar, tá? Então, as vozes verbais eu tenho 3 tipos, ativa, passiva e reflexiva, sendo que a voz passiva ela ainda se divide em 2, passiva analítica e passiva sintética, beleza? Então, detalhadamente sobre elas, a voz ativa, o sujeito ele é agente, pratica a ação verbal. Na passiva, eu tenho um sujeito paciente, ou seja, ele recebe a ação, é formada por verbo transitivo direto ou bitransitivo, e o verbo vai concordar com o seu sujeito. Divide-se em passiva analítica e passiva sintética. A analítica ela é desenvolvida, ela tem mais informações, tá bom? Eu tenho aqui locução verbal, com o verbo principal no particípio, eu tenho um agente da passiva, tá certo? E a passiva sintética é uma forma mais resumida, mais sintetizada, com os termos mais essenciais, como apenas o verbo conjugado, o seu sujeito paciente, e aqui o pronome apassivador, ou partícula passivadora, que vai dar essa ideia de passividade do sujeito, tá bom? E a voz reflexiva ou recíproca é quando eu tenho um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo, quando ele pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo, tá bom? O se, ou o pronome que aparece aqui, ele é chamado de partícula passivadora ou pronome apassivador. Os exemplos, vamos aqui aos exemplos, olha só na voz ativa. Maria comprou um carro. Quem que comprou um carro? Maria. É o sujeito da oração. E Maria está praticando a ação de comprar o carro. Então, eu tenho um caso de sujeito, agente. Agora, vejamos essa estrutura agora na voz passiva analítica. Um carro foi comprado pela Maria. Então, perceba agora que eu tenho o objeto da ativa passando a ser o quê? Sujeito da passiva, tá bom? Então, ele é um sujeito, bem aqui, um sujeito paciente. Foi comprado pela Maria. E o sujeito da ativa virou agente da passiva. Então, um carro foi comprado pela Maria. Na voz passiva analítica, como é que fica, pessoal? Comprou-se um carro. Olha, ela é bem mais reduzida, com menos informações. E a voz reflexiva ou recíproca, Maria penteia-se todos os dias. Ao mesmo tempo que a Maria pratica a ação de pentear, ela recebe a ação de ser penteada, tá bom? Agora vamos aqui a algumas questões, treinar um pouquinho, beleza? Leia, tira e responda. A. Qual sujeito no trecho uma velhinha que é devorada por um lobo? Ele pratica ou recebe a ação expressa pela locução verbal em destaque? Vamos ver. Uma velhinha que é devorada por um lobo. Vamos perguntar quem que é devorada por um lobo? Uma velhinha. Então, uma velhinha é o sujeito da oração. Ele pratica ou recebe a ação? Recebe, gente.
Não é a velhinha que está devorando, ela está sendo devorada. Então, ela é um sujeito paciente, ela está recebendo a ação do verbo, tá bom? Letra B. Nesse trecho, o sujeito ele é agente, paciente ou reflexivo? Bom, se eu tenho um sujeito que recebe a ação do verbo, ele é o quê? Sujeito paciente, tá bom? Porque ele recebe a ação do verbo. C. A locução verbal é devorada, está na voz ativa, passiva ou reflexiva. Quem pratica a ação expressa por essa locução verbal? Então vamos lá. Você já me falou aqui, ó, que uma velhinha é o sujeito da oração. Recebe a ação, é sujeito paciente. Então aqui é característica de que tipo de voz? Ativa, passiva ou reflexiva? Voz passiva. Por quê, pessoal? Voz passiva porque ela está recebendo a ação do verbo. E quem é que pratica a ação aqui? Porque o sujeito ele é paciente. Então, quem é que vai praticar a ação do verbo? O lobo. Quem é que está devorando a velhinha? O lobo. Uma velhinha devorada pelo lobo. Perceba que o lobo aqui ele está praticando a ação do verbo. Por quê? Porque o sujeito desse verbo ele é paciente. Então, eu tenho um caso de voz passiva e quem pratica essa ação é um lobo, que é o agente da passiva. Vamos ver aqui a letra D, que vai tratar um pouquinho sobre a questão da ênfase verbal. Aí eu lembro vocês sobre ênfase, né? A ênfase é quando eu quero destacar um termo da oração. No caso de uma estrutura oracional, a ênfase ela recai muito sobre o sujeito da oração, tá bom? Então, se eu levo em consideração que uma velhinha é devorada pelo lobo e uma velhinha é o sujeito da oração, é um sujeito paciente, é um sujeito que recebe a ação verbal, vai ficar melhor para mim analisar aqui essa questão. Olha aí, ó. Qual das alternativas apresenta o efeito de sentido que o emprego desse tipo de construção verbal dá à frase? Então, vamos lá. Quando eu falo de efeito de sentido, eu falo de critério semântico. Então, qual é o efeito de sentido que eu tenho aqui quando eu utilizo essa oração na voz passiva? 1. Dá ênfase à agressividade do lobo em relação à velhinha. Ou 2. Dá ênfase à passividade e à fragilidade da velhinha em relação ao lobo. Quem é o sujeito da oração, pessoal? Uma velhinha. Então, a ênfase vai recair sobre a velhinha. Então, dá uma ênfase à passividade, a fragilidade da velhinha, que é o sujeito da oração. Então, aqui quem marcou o item 2 acertou, tá bom? Perceba que a ênfase verbal vai cair sobre o sujeito. Se você tem essa ideia de que a ênfase vai estar no sujeito da oração, você já vai conseguir identificar a questão. Mas, professora, a 1 não deixa de estar errada. O lobo foi agressivo, sim, o lobo foi agressivo, mas como na estrutura oracional o lobo não está na posição de sujeito, eu vou destacar quem? O sujeito. Ele foi agressivo? Foi, mas eu tenho que dar ênfase ao sujeito da oração. Então, a forma como a oração foi estruturada, ela dá ênfase a essa passividade, a essa fragilidade da velhinha, tá bom? Letra E. O uso da voz passiva nesse texto enfatiza a velhinha, mostrando que ela foi vítima do lobo. Qual seria o efeito do texto se ele fosse escrito na voz ativa? O lobo devorou a velhinha. Bom, agora qual seria o efeito de sentido? Perceba aqui que agora a oração está na voz ativa. Quem que devorou a velhinha? O lobo. O lobo é o sujeito da oração. Ele é um sujeito agente, ele está praticando a ação do verbo. E quando eu olho para a ênfase verbal, eu sei que a ênfase vai recair sobre o sujeito da oração. Agora eu tenho o que aqui, pessoal? Uma ênfase na agressividade desse lobo, tá bom? Então a ênfase estaria no agressor, que é o lobo, tá bom? Então quando eu mudo a estrutura, né, quando eu mudo a voz verbal, eu também mudo a ênfase, tá certo? Enquanto lá na passiva mostrava, né,
essa questão de fragilidade da velhinha, porque ela era o sujeito da oração, quando eu mudo para a ativa, eu vou enfatizar o quê? A agressividade do lobo, porque agora o lobo é o sujeito da oração. Vocês perceberam isso? Olha como isso é interessante na hora de fazer, né, uma estrutura sintática. Muito legal isso daqui, viu, pessoal? Agora, acerca das orações que seguem, perceba que todas elas encontram-se na voz ativa. Se a voz ativa, o sujeito ele é agente, ele pratica a ação. Dessa forma, ative todo o seu conhecimento e passe-as para a voz passiva analítica e sintética. Olha o que a questão está dizendo. Ele já está te dizendo que o sujeito está na ativa, a oração está na ativa, o sujeito é agente e pratica a ação. Ele quer que você passe para a voz passiva analítica e para a voz passiva sintética. Ou seja, você vai transformar agora a oração em que o sujeito seja paciente, tá bom? Na voz passiva analítica, o sujeito é paciente, eu tenho uma estrutura mais desenvolvida, locução verbal e agente da passiva. A passiva sintética, só os termos essenciais: verbo, o pronome apassivador e o sujeito paciente. Vamos aqui, ó. Letra A. O garoto leu o livro. Quem que leu o livro? O garoto. Ele está praticando a ação de ler, voz ativa. Como é que fica essa oração na voz passiva? Bom, pessoal, o livro aí é o objeto direto da oração. Então, o que acontece na passiva? O objeto direto da ativa vira o sujeito paciente. O verbo ler aí vai virar locução verbal, com o verbo no particípio, e o garoto vira agente da passiva. Então, fica como? O livro foi lido pelo garoto. Vejamos agora isso aqui na voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, eu só preciso do verbo conjugado, partícula se e o sujeito paciente. Então, fica o quê? Leu-se o livro. Olha como é simples, pessoal. Agora, vamos ver aqui a letra B. A professora ministrou a disciplina de língua portuguesa. A professora é o sujeito da oração, beleza? Quem ministra? Ministra algo, verbo transitivo direto. A disciplina de língua portuguesa é o objeto direto. Então, vamos transformar isso aqui na voz passiva analítica. O objeto direto vira o sujeito paciente. Então, a disciplina de língua portuguesa foi ministrada pela professora. O que foi que aconteceu aqui, pessoal? A disciplina de língua portuguesa era o objeto direto da ativa e virou sujeito paciente. O verbo virou locução verbal, com o principal no particípio. E a professora, que era o sujeito da ativa, virou agente da passiva. Isso mesmo. Agora vamos jogar essa mesma oração aqui para a voz passiva sintética. Preciso só do verbo conjugado, né? Ministrou-se a disciplina de língua portuguesa. Olha aí o verbo conjugado, a partícula se e o sujeito paciente. Venderam muitos livros na amostra cultural. Então vamos lá. Como é que fica aqui, pessoal? Muitos livros foram vendidos na amostra cultural. Vamos lá. Muitos livros é o sujeito da oração, tá bom? Lá na ativa. Perdão, na voz passiva. Foram vendidos, eu passei até o que, pessoal? Locução verbal com o verbo no particípio. E na amostra cultural é um adjunto adverbial. Assim como o objeto indireto, que não pode ser jogado fora, o adjunto adverbial também tem que ser mantido dentro da oração, tá bom? Então, eu tenho aqui, na voz ativa, venderam, tá bom? Tem um sujeito aqui indeterminado, venderam. Eles venderam, né? Quem que vendeu? Eles. Então, não precisa colocar aí o agente da passiva. Mas, se você quiser colocar, você pode colocar o quê? Muitos livros foram vendidos na amostra cultural por eles. Mas, como você não consegue identificar quem são esses eles, é preferível que você não coloque, tá bom? E na voz passiva sintética fica: venderam-se muitos livros na amostra cultural. Então, eu tenho o verbo volta a ser conjugado, eu tenho a partícula passivadora, eu tenho um sujeito paciente e o adjunto adverbial continua aí. Marcou o dia da exposição. Então, o dia da exposição
foi marcado. Perceba que o objeto direto virou sujeito paciente. E como é que fica na voz passiva sintética? Marcou-se o dia da exposição. Não é difícil. Vocês viram que dá para ficar treinando? Vocês podem pegar lá aquelas orações que nós já havíamos feito nas aulas anteriores e treinar em casa, sabe? Praticar. Deixa eu colocar aqui para passiva sintética, para passiva analítica. Deixa eu fazer a inversão de volta aqui de passiva analítica para ativa. Isso tudo é prática, viu, pessoal? Vamos ver aqui a nossa terceira questão. Leia, analise e reflita alguns instantes acerca do enunciado linguístico que segue e responda às questões propostas abaixo. Alugam-se kitnets, todas situadas à beira-mar. A. Tendo em vista que tal enunciado se encontra demarcado na voz passiva sintética, seria possível mudá-lo para a voz passiva analítica? Se sim, opere essa transformação. E aí, pessoal? Ele já te falou que está na voz passiva sintética. E quer saber se pode jogar para analítica? Pode? Pode. Fica como? Kitnets são alugadas, todas situadas à beira-mar. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, o se. O que aconteceu com se, que é o pronome apassivador? Ele é retirado e no lugar dele aparece o verbo auxiliar, que é o verbo ser. E o verbo ficou como? No particípio. Kitnets, que é o sujeito da oração, que é o sujeito paciente, continua sendo o sujeito paciente aqui. E todas situadas à beira-mar, o adjunto adverbial mantém. Então, é possível sim, alugam-se kitnets. Kitnets são alugadas. B. Ao realizar esse procedimento, o que você pode perceber que mudou? Bom, pessoal, a partícula passivadora sai e dá lugar ao quê? Ao verbo auxiliar, para ajudar aí na locução verbal. Além disso, o verbo principal foi para o particípio, isso mesmo, ó, são alugadas, beleza? Letra C, o particípio partindo desse pressuposto, como se dá a classificação do pronome se? Bom, se aqui eu tenho voz passiva sintética, como é que se chama o se que aparece na voz passiva sintética? Pronome apassivador ou partícula apassivadora, tá bom? Então, toda vez que você encontrar uma oração estruturada na voz passiva sintética, o se que aparece nele aí é chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Opa, já deixei aqui com a resposta, perdão, mas vamos analisar mesmo assim, ó. Acerca dos dois enunciados linguísticos que seguem, sua tarefa será de analisá-los, tendo em vista a concordância verbal neles manifestada, e, em seguida, registrar suas opiniões sobre a percepção que obteve. Aluga-se apartamento recém-construído, alugam-se casas para a temporada. Bom, o que acontece aqui? Nas duas situações, eu tenho voz passiva sintética, tá bom? Em que eu tenho um sujeito paciente. E eu lembro que o verbo da oração sempre deve concordar com o meu sujeito, tá bom? E no caso da voz passiva sintética, tem sujeito. Então, por que na 1 eu tenho aluga-se e na 2 eu tenho alugam-se? O que eu alugo em 1? Apartamento. Perceba que o sujeito paciente aí está no singular. Então, o verbo também fica no singular. Por que em 2 é alugam-se? Porque o verbo agora está concordando com o sujeito paciente que está no plural. Alugam-se casas. Casas é o sujeito paciente, aí está escrito no plural. Então, o verbo deve concordar com o seu sujeito. E aí está aí a resposta, muito bem elaborada, contextualizada, né? Ó. As duas orações estão na voz passiva sintética. Então, elas têm sujeito paciente, né? Então, portanto, em 1, o verbo está no singular para concordar com o seu sujeito, que também está no singular. Enquanto em 2, o verbo está no plural para concordar com o sujeito que está no plural. Assim, observa-se que o verbo deverá sempre fazer concordância em número com o sujeito da oração, mesmo ele estando na voz passiva. Isso mesmo, pessoal. O verbo ele concorda sempre com quem? Com o sujeito da oração. A voz passiva, ela tem o quê? Sujeito. Então, o verbo tem que concordar com esse sujeito. Em 1 está no singular, porque
porque o sujeito está no singular. Em 2 está no plural, porque o sujeito está no plural. Beleza? Vamos lá. Está acabando. Quinta questão. Observe. Essa questão não pode ser resolvida em bases lógicas. A decisão, contudo, terá considerável influência sobre nosso pensamento e nosso julgamento moral, desde que se origine numa convicção profunda e inabalável. As frases 1 e 2 estão respectivamente na voz, quando ele fala respectivamente, na sequência. Vamos analisar em 1. Essa questão não pode ser resolvida em bases lógicas. O que não pode ser resolvido em bases lógicas? Essa questão. Essa questão é o sujeito da oração. Esse sujeito, ele pratica ou recebe? E aí, pratica ou recebe a ação? É ela que está resolvendo ou ela está sendo resolvida? Ela que não está sendo resolvida. Então, eu tenho um sujeito paciente. Se é sujeito paciente, eu estou trabalhando com voz passiva. A voz passiva se divide em 2 grupos, passiva sintética e passiva analítica. Nessa estrutura aqui, ela é passiva, que tipo de passiva? Vamos analisar, ó. Essa questão, sujeito paciente, pode ser resolvida, eu tenho locução verbal aí, o verbo principal, né, ó, resolvida no particípio. Então, eu tenho um caso de locução verbal com verbo auxiliar, verbo principal no particípio, voz passiva analítica, viu, pessoal? Então, eu já sei aí que pode ser a letra A e pode ser a letra E. Mas vamos continuar analisando. Quem vai decidir aí a brincadeira vai ser a oração 2. A decisão, contudo, terá considerável influência. O que terá considerável influência sobre o nosso pensamento? A decisão. A decisão está praticando ou está recebendo a ação? Está praticando. Como é que se chama a voz verbal em que o sujeito pratica a ação? Voz ativa. Então, a letra A é a minha resposta, porque a 1 é passiva analítica e a 2 é voz ativa. Na expressão, Luizinho era apedrejado por todos, o termo grifado é: Luizinho era apedrejado. Quem que era apedrejado por todos? Luizinho. Luizinho é o sujeito da oração. Ele pratica ou ele recebe? Ele está jogando as pedras ou ele está recebendo as pedras? Está recebendo. Então, sujeito paciente. Voz passiva. Analítica, porque ele está o quê? Na locução verbal. Era apedrejado. Olha aí o verbo principal no particípio. E quem é então esse por todos? Ora, Luizinho, ele é o sujeito da oração, sujeito paciente. Se ele é sujeito paciente, tem que ter alguém para praticar a ação do verbo. Quem é que está praticando? Agente da passiva. Então, por todos aí é o agente da passiva, o ser que pratica a ação na voz passiva analítica. Na oração, o alvo foi atingido por uma bomba formidável. A locução por uma bomba formidável tem a função de. O que foi atingido por uma bomba formidável? O alvo. Então, o alvo aí está recebendo a ação do verbo, voz passiva. Analítica, porque foi atingido. Perceba que eu tenho uma locução verbal com verbo no particípio. Se o meu sujeito ele é paciente, a estrutura está na voz passiva analítica, quem é que pode ser esse por uma bomba formidável? O agente da passiva. Por quê? Quem é que está praticando a ação aí de atingir o alvo? Uma bomba formidável, tá bom? Então, é o agente da passiva, o ser que pratica a ação na voz passiva analítica. Achar um artigo indefinido em sua bagagem. Há um caso de. Vamos lá. Acharam é o verbo. O que acharam? Olha aí, ó. Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. Quem que achou um artigo indefinido na sua bagagem? Eles. Então, tem um sujeito aí indeterminado. Eu não sei quem é eles. Então, eu tenho aqui um artigo indefinido na sua bagagem, é o complemento do verbo. Quem acha, acha algo. Achou o quê? Um artigo indefinido na sua bagagem. Então, o artigo indefinido na sua bagagem é o objeto direto. Achar
É o verbo transitivo direto. E o sujeito aqui, pessoal, ele é indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sem referência contextual. Eu tenho que colocar o eles, né, lá em cima. Então, voz ativa com sujeito indeterminado. Por quê? Porque esse sujeito indeterminado é que está praticando a ação de achar algo. Nona questão e última. Transpondo para a voz passiva a frase: não os enganaríamos por muito tempo. Obtém-se a forma verbal. Vamos lá. Não os enganaríamos por muito tempo. Eles não seriam enganados por muito tempo. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, seriam enganados. Ele quer saber como é que vai ficar o verbo. O verbo vai virar uma locução verbal com o verbo principal como, pessoal? No particípio. Beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. É muita informação, informações muito pequenininhas, né? Muitos detalhes, mas nós vamos praticar, tá bom? Nós vamos estudar bastante. Todo mundo aqui é capaz e vai conseguir dominar esse conteúdo, porque ele é maravilhoso, beleza? Fica a dica aí para vocês fazerem algumas análises sintáticas em casa, peguem as orações, façam análises daquelas orações das aulas anteriores, tá bom? Aproveitem também para tirar as dúvidas com os seus professores, tá certo? Nesse conteúdo aqui tem que praticar bastante, beleza? Um grande abraço para vocês, saúde a toda a família. Tchau, tchau.